Pronto, voltamos aí. Ótimo. No bloco anterior, aferimos o domicílio do réu como parâmetro definidor da competência territorial e eu consignei o item de retomada para aferirmos agora a excepcionalidade do domicílio da vítima. Por quê? Tivemos uma recentíssima reforma no Código de Processo Penal, uma introdução no artigo 70 do CPP de um parágrafo para apontarmos o domicílio da vítima como parâmetro de fixação de competência territorial no crime de estelionato. Mas não é em qualquer estelionato. Estelionato mediante emissão de cheque sem provisão de fundos, mediante depósito frustrado ou transferência de valores. Então, nesse caso, o domicílio da vítima definirá a competência territorial. Perceba o seguinte, só um parêntese. Domicílio da vítima não fixa competência criminal nem na violência doméstica. Mas para o estelionato, conseguiram essa proeza. Tudo bem? Então, joga lousa. Olha o cuidado. Eu aponto para você, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 70 do CPP, o domicílio da vítima pode excepcionalmente fixar a competência territorial no estelionato, diante das hipóteses indicadas legalmente. Beleza? Então, estelionato mediante cheque sem provisão de fundos, mediante transferência de valores, depósito frustrado. Aí teríamos o domicílio da vítima como referência. Esse é o elemento que é, sem dúvida, o ponto fora da curva. É a grande excepcionalidade, a novidade do parágrafo 4º do artigo 70. Tá claro? Agora, pensemos no domicílio do réu. Domicílio do réu fixa a competência se as teorias territoriais não resolverem o problema. Ótimo. Mas e se o réu não tem domicílio nem residência? É sem teto, sem terra, nômade, cigano, itinerante. O domicílio ou residência do réu não é conhecido. E aí, Nestor, o que fazer? Joga lousa. Eu vou lhes apresentar a terceira regra de fixação da competência territorial. E a terceira regra é a regra da prevenção. Muito cuidado. Não deixe nenhuma expressão jurídica funcionar como expressão estéril. Prevenção tem que lembrar o quê? Olha para mim. Prevenção da ideia de antecipação. Juiz prevento é o juiz que se antecipa. Juiz prevento é o juiz que chega primeiro. Beleza. No espectro leigo, saudável, mas eu preciso ser técnico. Quem é o juiz prevento? Veja se eu lhe convenço. É o juiz que primeiro pratica um ato do processo, e o primeiro ato do processo é o recebimento da inicial acusatória, ou o juiz prevento é o juiz que no inquérito já adotou alguma medida cautelar inerente ao futuro processo. O juiz que na fase do inquérito decretou uma prisão preventiva. O juiz que na fase do inquérito adotou alguma cautelar de natureza real, como sequestro de bens. Determinou uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão domiciliar. Esse juiz se antecipou. Esse juiz já é competente para o futuro processo em virtude do fenômeno da prevenção. Veja, só um spoiler, que se nós realmente implementarmos a figura do juiz das garantias, o sistema de prevenção precisa ser repaginado, reconstruído. Porque o juiz das garantias é o juiz que vai adotar medidas cautelares na fase do inquérito e é o juiz que vai deliberar pelo recebimento ou não da inicial acusatória. Só que o juiz das garantias está impedido de julgar a causa. Portanto, a prevenção, nos moldes tradicionais, ela vai ser esvaziada. Aguardemos os próximos capítulos. Hoje, condições normais de temperatura e pressão. Nestor, o que é prevenção? Joga lousa. Ora, eu posso afirmar que a prevenção é sinônimo de antecipação.
Maravilha. Só que eu pretendo ser técnico. E nessa tecnicidade, você faz comigo a conclusão. De que maneira? Juiz prevento é aquele que primeiro pratica um ato do processo. Juiz prevento é aquele que primeiro pratica um ato do processo. Coloco entre parênteses recebimento da inicial. Fecho parênteses. Ou aquele que no inquérito, adota medidas cautelares, ou aquele que no inquérito adota medidas cautelares inerentes ao futuro processo. Beleza? Essa é a ideia da prevenção que nós extraímos de onde? Joga a lousa, coloco entre parênteses, que eu extraio do artigo 83 do CPP. Posso fazer um diagnóstico sensato? A prevenção, ela é uma válvula de escape. A prevenção é um soldado de reserva. Todas as vezes que tivermos algum estremecimento, muito provavelmente eu vou acionar a prevenção para equacionar o problema. A partir de agora, então, verticalizando o grau de complexidade do nosso concurso, ainda dentro da competência territorial, joga a lousa, eu quero apresentar para você o que nós iremos chamar de questões complementares. Vamos apresentar algumas questões complementares, todas elas vinculadas à temática territorial. Cada uma delas tem o seu grau de importância para concurso e eu gostaria muito da sua interpretação. Qual é a primeira questão complementar? Joga a lousa. Pensa comigo antes de formular aí uma definição. Imagine que eu tenho uma comarca Y e uma comarca Z e por uma coincidência do destino, o crime se consumou na divisa entre elas. Ou então, a divisa entre as comarcas é incerta nesse local. Se o crime está consumado na divisa entre comarcas, ou se a divisa entre elas é incerta, eu poderia dizer, tanto o juiz da comarca Y quanto o juiz da comarca Z, ambos são competentes. Em última análise, qual deles julgará a causa? O que se antecipar. A competência territorial será fixada pela prevenção. Beleza? Então, joga a lousa. Qual é a primeira questão complementar? Eu afirmo, quando a infração está consumada na divisa entre comarcas ou quando incerto o limite entre elas, a competência territorial será fixada pela prevenção. É o que você pode extrair, joga a lousa, eu vou colocar entre parênteses, do artigo 70, parágrafo 3º do CPP. Eis aí a minha primeira questão complementar. Agora eu tenho uma segunda. Se coloca como espectador, espectadora, pensemos o seguinte: um crime permanente ou crime continuado com dilação por mais de uma comarca. Nestor foi sequestrado em Salvador, a polícia passa a atuar, o cativeiro é transferido para Belo Horizonte, a polícia atua com mais intensidade, o cativeiro é transferido para São Paulo, em São Paulo o cativeiro é estourado e eu sou libertado. Eu tenho um crime, que é o crime de sequestro, que está consumado em Salvador, está consumado em BH e está consumado em São Paulo. Quem é o juiz territorialmente competente? Eu posso afirmar, qualquer deles. Em última análise, qual? Prevenção. Portanto, joga a lousa. Na minha segunda questão complementar, eu afirmo, nas hipóteses de crime permanente,
nas hipóteses de crime permanente ou de continuidade delitiva. Ou de continuidade delitiva. Com dilação por mais de uma comarca, a competência será fixada pela prevenção. É o que você vai extrair, joga lousa, do artigo 71 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bacana? Agora, diante dessa segunda questão complementar, eu vou lançar você numa terceira questão complementar. Pensa comigo. Nestor praticou um crime, você não sabe onde o crime aconteceu, logo as teorias territoriais não resolvem o problema, e aí você aciona o domicílio ou residência do réu. Agora, eu, Nestor, tenho mais de um domicílio. Tenho domicílio em Salvador, tenho domicílio em Vitória do Espírito Santo, tenho domicílio em Goiânia. Se o réu tem mais de um domicílio, qual deles servirá para fixar a competência territorial? Qualquer um deles. Em última análise, qual o que se antecipar? A competência será firmada pela prevenção. Portanto, joga lousa. Na minha terceira questão complementar, eu registro se o réu tem mais de um domicílio ou residência, se o réu tem mais de um domicílio ou residência, a competência territorial será fixada pela prevenção. Beleza? A competência territorial será fixada pela prevenção. É o que eu extraio do artigo 72, parágrafo 1º do CPP. E eu quero enaltecer uma quarta questão complementar, que vai traduzir meio que uma prerrogativa. De que maneira? Vê se faz sentido. Na ação penal privada, mesmo sabendo o local da consumação, a vítima pode optar, é uma mera faculdade, pelo domicílio ou residência do réu. Então, vítima, você tem aqui uma prerrogativa. Você sabe o local da consumação, mas por conveniência, você pode ajuizar a demanda no domicílio ou residência do réu. Essa prerrogativa, conferida ao querelante na ação privada, só não se aplica a uma modalidade de ação privada que tem DNA público. Qual é? A ação privada subsidiária. Tudo bem? Então joga a lousa para mim. Qual seria a quarta questão complementar? Na ação penal privada, mesmo sabendo o local da consumação, a vítima pode optar pelo domicílio ou residência do réu. É uma faculdade. Ela exerce se ela quiser. É o que você extrai do artigo 73 do CPP. Eis a lógica do 73 do CPP, e nesse item temos um grito de alerta. Então joga a lousa, eu faço o nosso grito de alerta em uma advertência. Qual é, Nestor, a nossa advertência? Tal prerrogativa é inaplicável na ação privada subsidiária da pública. Beleza? Então, numa ação privada subsidiária da pública, essa prerrogativa ela é inaplicável. Você supera a competência territorial em todos os tópicos que eu reservei para abordar e vamos adentrar no critério de fixação de competência hoje da ordem do dia. Joga a lousa. Qual é ele, Nestor? O próximo elemento marcante e que passamos a estudar é a competência ratione personae. Vale dizer, você passa a enfrentar
a chamada competência em razão da pessoa. Beleza. E eu pretendo aqui fixar uma definição. De que maneira? Algumas autoridades, pela importância do cargo ou da função desempenhada, serão julgadas diretamente em tribunal, no que nós convencionamos chamar de foro por prerrogativa de função. Para você que faz prova dissertativa e também prova oral, cuidado com terminologia. Não vá falar em foro privilegiado. Você estaria fulanizando o instituto. O foro não é idealizado para essa ou para aquela pessoa. O prestígio é ao cargo ou à função desempenhada. As instituições permanecem, as pessoas são transitórias. Portanto, joga a lousa. Qual é a lógica? Algumas autoridades, pela importância do cargo ou da função, serão julgadas diretamente em tribunal, no que convencionamos chamar de foro por prerrogativa, de função. Essa é a ideia. Tá claro? Agora, qual é o elemento de maior impacto? Eu quero apresentar a você as regras de interpretação que envolvem o foro por prerrogativa de função. Essas regras interpretativas são muito impactantes, porque movimentam a matéria, inclusive nos tribunais superiores, e são elas que o seu concurso provavelmente vai explorar. Portanto, joga a lousa. A partir de agora, um dos tópicos mais importantes na estruturação da competência, eu quero trabalhar com as regras de interpretação. Quais são as regras de interpretação envolvendo o foro por prerrogativa? Analisa comigo a primeira regra. O Supremo Tribunal Federal, ele tentou filtrar o foro por prerrogativa de função. A pretensão do Supremo era verdadeiramente higienizar o foro por prerrogativa. E o que o Supremo fez? O Supremo criou dois requisitos cumulativos para que o foro por prerrogativa seja acionado. Se coloca aí como espectador ou espectadora. O foro por prerrogativa exige que o crime seja praticado durante o desempenho da função e que diga respeito ao desempenho daquela função. Para dizer, eu preciso de pertinência temporal e de pertinência temática. Então imaginemos, Nestor, cidadão comum, eu pratiquei um crime contra Mike, meu diretor de imagem, uma lesão corporal. Depois, fui diplomado deputado federal. Ora, o processo contra Nestor, que tramitava no primeiro grau, não será remetido para o Supremo quando ele for diplomado deputado federal. Por quê? Porque o crime ocorreu no momento em que eu não era autoridade. Beleza. Agora, num outro giro, Nestor foi diplomado, voltando de uma sessão parlamentar, se embriaga num restaurante e invade um sinal, atropela uma pessoa que vem a óbito. Esse crime, na direção de veículo automotor, nada tem a ver com a minha função de deputado federal. Então, mesmo que o crime tenha ocorrido enquanto eu sou deputado, já que não existe pertinência funcional, o processo tramitará no primeiro grau de jurisdição. Tudo bem? Beleza? Portanto, joga a lousa. Qual é aqui o contexto da nossa primeira regra? Para o pleno do STF, no julgamento da ação penal
937, o foro por prerrogativa exige que o crime seja praticado durante o desempenho da função, coloca entre parênteses, joga a lousa, eu aponto assim, ó, pertinência temporal, fecho parênteses, e que diga respeito ao desempenho da função. Joga a lousa, coloco entre parênteses, pertinência funcional. Maravilha. Essa é a ideia. Agora, posso fazer um parêntese? O entendimento do pleno do Supremo, que casa como uma luva para ser explorado no seu concurso, encontra precedente contrário no STJ. O STJ já desconsiderou esses requisitos eleitos pelo Supremo, entendendo da seguinte maneira: bem, não há exigência na Constituição Federal para esses requisitos. Por consequência, o STJ manteve o julgamento da autoridade no tribunal, mesmo sem os requisitos eleitos pelo Supremo presentes. Então é um estremecimento, é essa celebração quase que diária da divergência. Portanto, joga a lousa, faz comigo aqui, ó, a nossa advertência. Que advertência, Nestor? Aponte aí. O STJ tem precedente em sentido contrário, desconsiderando os requisitos apontados pelo STF. Beleza? Tudo bem? Claro que numa prova objetiva, muito provavelmente vão explorar a posição do STF. Tranquilo? Bacana? Agora joga a lousa. Faz comigo a percepção da segunda regra. Qual seria, Nestor, a nossa segunda regra de interpretação envolvendo o foro por prerrogativa? Só concentre em mim. O Supremo Tribunal Federal julgou ação direta de inconstitucionalidade, questionando o teor de constituições estaduais que conferiam foro por prerrogativa a determinadas autoridades locais no Tribunal de Justiça, sem simetria com a Constituição Federal. E o Supremo entendeu que esse comportamento da Constituição do Estado não é tolerável. Então, para que a Constituição estadual confira a determinadas autoridades foro por prerrogativa no TJ, pressupomos simetria com o comando da Constituição Federal. Quer ver? A Constituição do Estado normalmente confere foro por prerrogativa ao vice-governador no Tribunal de Justiça. Pode? Claro. Tem simetria total com a Constituição Federal, que confere foro por prerrogativa ao vice-presidente. Beleza. Só que se a Constituição do Estado conferir foro por prerrogativa sem simetria com o texto constitucional, absolutamente sem parâmetros, desgarrada, o Supremo entende que essa previsão ela deve ser afastada. E o Supremo declarou, nesse contexto, inconstitucionalidade da Constituição do Estado da Bahia e da Constituição do Estado de Goiás. Portanto, joga a lousa, eu aponto a minha segunda regra. O STF, julgando as ADIs 6512 e 6513, considerou a inconstitucionalidade da Constituição Estadual, que confere foro por prerrogativa no TJ, sem simetria
sem simetria com a Constituição Federal. Beleza? Então, para o STF, esse comportamento não poderá persistir, não pode prosperar. Beleza? Avança comigo. Quero destacar para você, nesse momento, joga lousa, a nossa terceira regra de interpretação. Nestor, qual é a terceira regra interpretativa? Respira um pouco, deixa o trabalho comigo. Autoridades com foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal, quando praticarem crime eleitoral, serão julgadas no Tribunal Regional Eleitoral. Então, quem tem foro por prerrogativa no TJ ou no TRF, praticou crime eleitoral, vai ser julgado aonde? TRE. O mesmo não acontece com o Supremo e o STJ. Autoridades com foro por prerrogativa no STF ou no STJ, se praticarem crime eleitoral, olha a sutileza, serão julgadas aonde? No Supremo e no STJ. O Supremo e o STJ aglutinam competência para julgar crime eleitoral. Beleza? Então joga lousa. Qual é a terceira regra? Autoridades com foro por prerrogativa no TJ ou no TRF, ao praticarem crime eleitoral, serão julgadas no TRE. Beleza? São julgadas no Tribunal Regional Eleitoral. Sem trauma. Agora joga lousa. Faz comigo aqui, nessa terceira regra, uma advertência. É meio que um grito de alerta. Que advertência é essa? O mesmo não ocorre com o STF e o STJ, que também julgam crime eleitoral. Tá claro? Beleza? Simples, né? Agora me permite avançar. Joga lousa. Quero destacar para você uma quarta regra de interpretação. Qual é a quarta regra de interpretação? Vou dar um título para ela. Foro por prerrogativa versus deslocamento. Qual é o cenário, Nestor? Autoridades com foro por prerrogativa em tribunal estadual ou tribunal regional, se praticarem o crime fora do estado ou fora da região, serão julgadas no seu tribunal de origem. Isso caiu na prova da magistratura de Alagoas. Imagine, um juiz do Rio de Janeiro praticou um crime em Alagoas. Ele vai ser julgado aonde? No TJ de Alagoas, que é o estado onde o crime se consumou, ou no TJ do Rio, que é o estado onde ele desempenha suas funções, no TJ Fluminense. Ele vai ser julgado no TJ do Rio de Janeiro. Essa é a ideia. Esse é o entendimento majoritário. Portanto, joga lousa. Eu aponto autoridades com foro por prerrogativa em tribunal estadual ou tribunal regional, ao praticarem crime fora do estado ou da região, serão julgadas no seu tribunal de origem. Tudo bem? Beleza? Essa é a lógica. Agora, consigne a minha próxima regra de interpretação. Joga lousa. Aponta comigo a quinta regra interpretativa. Eu vou dar um título para ela. Foro por prerrogativa versus júri. E para não te levar à exaustão, formularemos essa análise no próximo bloco. Aguardo você. Até lá.